problemas que chegam nos nossos consultórios são os relacionamentos. Sejam relacionamentos familiares, amorosos, profissionais. Tá certo ou tô errado? Perfeito. E com a gente mesmo, né? Se relacionar é com tudo, né? A gente se relaciona com tudo. Como a gente interpreta a vida, como a gente se interpreta, como a gente acha que os outros estão pensando da gente. Relacionamento é tudo, gente. E uma coisa que muita gente não para pensar é como eu me relaciono comigo mesma. Né? Porque é muito chato, é muito fácil ficar apontando o dedo porque você, né? Verdade. E nunca... Cris, quando eu comecei a entender isso, a minha vida mudou, assim, da água pro vinho. Porque eu era uma pessoa de muito apontar o dedo, eu admito isso. Tudo eu achava que era o outro. A perfeitinha, né? Eu também, eu sempre fui a perfeitinha. Aí quando alguém falou pra mim, viu, tudo que você tá vendo no outro, tanto bom quanto ruim, é porque você tá se espelhando. Aquele outro lá, na verdade, é teu espelho. Isso é um tapa, né? Isso é um tapa na cara. Mas ao mesmo tempo, é bacana porque você começa a entender que você... Peraí, se eu estou observando tanto a pessoa que está do meu lado dessa maneira... E com um olhar tão crítico, né? O que tá dentro de mim, gente? O que tem aqui dentro? Água? Daqui de dentro só sai água, né, Cris? Eu sempre falo isso. Se eu tô só falando negativo é o que eu tenho aqui dentro. Mas, Roberta, não é verdade? Tem uma frase que eu demorei para entender, que é: não julgueis para que não sejais julgados, né? E você já reparou que a gente julga o tempo inteiro, todo? O tempo inteiro. Né? E olha, cada dia que passa, Cris, eu tô percebendo que tudo tá na Bíblia. Eu não tô levando pra outra religião, gente, pelo amor de Deus. Não, é que tem umas citações, né? Que é muito, não julgueis para não ser julgado, perdoai 70 vezes 7, enfim. E é isso, porque o perdão nem é pra gente, né? Nem é pro outro, né? É pra gente. Porque é a gente que tá sentindo, né, Cris? Então, as coisas que acontecem, esse relacionamento entre família, por exemplo, pai e mãe, a gente tem que entender que eles foram criados de uma maneira. Nós estamos vivendo em outra época. Em outra época, nossos filhos em outra. Em outra época. E aí, o que acontece? Por que começa a briga ali? O desentendimento, a não aceitação? Justamente porque a gente exige que o pai da gente entenda. Ou seja perfeito, perfeito. Mas a gente nem sabe a história deles lá atrás. Imagina quantas histórias lá atrás que eles vivenciaram e sentiram na pele, às vezes vindo fugido da guerra, né, Cris? Com certeza. Eu mesma sou neta de imigrantes, né, que vieram depois da Segunda Guerra, e assim, o quanto os meus ancestrais sofreram, né, para que hoje eu pudesse estar aqui, né, batendo esse papo com vocês. Exatamente. Né? Cris, e uma outra coisa que é bacana a gente entender, a gente tem, como terapeuta, a gente recebe bastante pessoas, assim, com situações conjugais, por exemplo. Sim, muitas. Eu acho que uma coisa que é importante falar aqui, que cada um está vivendo a sua história e que se a gente tem poder de escolha e se a gente acha que o casamento naquele momento está dificultoso ou pra gente tem o poder de escolha de ficar ou sair, mas existe uma coisa que chama-se aceitação. E aceitação geralmente não quer dizer que concorde com o outro, mas é não querer mudar uma vírgula, porque a gente não muda o outro. Então, acontece que o amor romântico, as pessoas confundem, né? Porque antes do amor romântico, tinha que haver o amor incondicional, né? Que é quando você diz eu te amo, é do jeito que você é, não do jeito que eu espero que você seja, ou do jeito que eu quero que você seja, não é? Aí as pessoas conhecem a pessoa, acha bonitinha, porque eu te amo, então, né? Mas o amor, ele é muito mais que isso, né? É constituído de perdão diário, de ressignificação, de aceitação, porque cada um está vivendo suas dores, as suas memórias. E não é fácil isso, ninguém está dizendo que é fácil. Mas, Rô, você percebe que tudo é sobre o amor ou sobre a falta dele, né? Porque, assim, tudo que a gente vê de sombra no planeta ou no outro é falta de amor, né? Exato, porque nós somos seres projetados para vibrar no amor. E quando isso nós nascemos, né, de um ato de amor. Nós somos criados, né, gerados. Isso falta, eu acredito que aí vem os problemas. E o amor, ele é um solvente realmente universal. Você imagina, né, o relacionamento entre países, por exemplo. Cada um tem sua cultura, né, Cris? Cada um tem sua cultura.
Cada um vive a sua história desde pequenininho. Mas quando a gente vê essas guerras acontecendo, né, esses ataques, é a falta do amor, né? Exato, porque na verdade é uma imposição, porque você está dizendo que você está certa e eu estou dizendo que eu estou certa. E aí entra meu E ego, aí, seu ego, né? exatamente. E aí o que acontece? Isso é em tudo. É em relacionamento de irmão, de pai, de mãe, de marido e mulher, de namorado, de amigos. Cada um tem seu certo, cada um tem seu errado. Eu não consigo botar a goela abaixo aquilo que você sabe, que eu acho que é certo, não pode. Por isso que saem as brigas, né, Com Cris? certeza. Né? E aí, Com certeza. quando a gente começa a fazer esse entendimento, as coisas parece que começam a melhorar. Quando Você a não gente acha? começa no ponto, né? Entender. Sim, eu começo a aceitar, né? Isso. A aceitar o outro. A opinião ali. Não, o outro como ele é, não é do jeito que eu quero. E se não tá bom, então não tem jeito, né? Se eu não consigo aceitar Então, ele da escolha. maneira que ele é, A né? gente tem escolha. Eu tive um casamento de 30 anos e quem já conhece um pouquinho da minha história deve imaginar que não foi fácil. E não é. São Não é? duas pessoas diferentes que entram num acordo de conviver juntos. E não que eu aceitasse o problema, Sim. né? Mas assim, eu aceitava a ponto de querer ajudar, né? Sim. De falar, não, eu não vou fugir agora, que o problema se agravou, né? Porque eu podia simplesmente, e eu tinha condição para isso, de virar as Ir costas embora. fora, sabe? Dane-se. Aí você usa Né? compaixão, né? Que é o mais fácil, né? E eu vejo hoje com a facilidade, né, que as pessoas têm de se divorciar, porque antigamente, Nossa, era uma vergonha, né, Era Cris? uma- nossa, Era uma né? vergonha. quando falava que tinha uma pessoa que tinha desquitado, porque nem era Nossa. divorciado, né? Era E não é desquitado. muito tempo atrás isso, né? Não é muito Uma tempo geração atrás. anterior à nossa, Rô. Sabe, uma dica de ouro que eu aprendi e que eu levo como lema na minha vida para eu me relacionar bem com todas as pessoas é: não leve nada para o pessoal. Sim, perfeito. Não é? Se você, às vezes, Cris, você tá andando na rua, olha só, eu acho que isso é um exemplo bem legal. E aí você vê uma amiga lá, só que você não sabe como que a sua amiga acordou, né? De repente ela acordou, teve uma noite péssima, e aí você fala um oi e ela mal te responde. E aí você já leva pro pessoal, e aí você já fica criando história na sua mente. Nossa, o que eu fiz pra ela? Por que ela tá me tratando assim? E não sei, aí já Ela começa, ousa. né? Não é verdade? Como ela ousa me tratar assim. E aí o que acontece? Não é nada pessoal. Ela só não amanheceu num dia bom. E aí eu já pego aquilo pra mim. E aquilo já vira um bicho de 7 cabeças, É né? perfeito. E aí aonde não leva vai? nada pro pessoal, né? E a mesma coisa com relacionamento, gente. Às vezes o marido chega em casa, o homem ele tem um jeito de ser totalmente diferente da mulher. A mulher fala, às vezes o homem não passou um dia bom e ele fala um oi estranho pra você. Aí a gente já começa a criar história de novo. Ai, não quer falar comigo. O que aconteceu? Ele tem outra, né? Ele tem outra no trabalho. Não é assim, Ele tá me Cris? ignorando. Eu já fui dessa, tá? Ah, não foi? Eu já fui. Ele tá me ignorando, gente. Nossa, eu era ciumenta. Cris, como eu era ciumenta. Gente, como isso me fez mal. Mas isso tudo foi um aprendizado, Se a sabe? escorpionina não fosse o meio, não era uma escorpionina, né, amor? Então, nesse caso, gente, como a terapia pode ajudar, não, Cris? Com certeza. Como a terapia pode ajudar, A gente? equilibrar essas emoções dentro da Exato. gente, A mostrar né? caminhos diferentes, que você sim pode olhar de outro lado. De um outro, de um outro ângulo, na Roberta, verdade. o ser humano, ele é um ser sociável. Não foi criado para viver sozinho. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de relações, né, como eu citei, as familiares, profissionais ou amorosas, é muito difícil conviver com 2 seres humanos. Nossa. Né? A convivência de 2 ou mais seres Sim, humanos. sim. Né? Uma coisa para a gente fechar essa questão da família também, é que eu sempre ouvi e depois demorou um tempo para entender que parente a gente não escolhe, entre aspas, amigo sim. Mas com toda certeza. Então, de repente, né, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquela tia, avô, avó, primos, tá ali, são da sua linhagem, estão do seu DNA e estão ali. E você não escolhe, quer dizer, a gente sabe que escolhe, mas não vamos entrar nisso hoje. Mas amigos sim, então às vezes eu tenho muito mais afinidade com ela que é minha amiga, né, do que com meu próprio irmão. Exatamente. Não é assim? Porque eu escolhi ser Isso, sua amiga. e a gente tá numa frequência parecida, a gente está buscando as mesmas coisas, a gente compartilha de ideias parecidas, similares, a gente respeita uma a outra. Mas tem não uma é? sabedoria por trás disso que o Criador não erra, né? E se Ele colocou você naquele meio, é porque tem lições ali para serem aprendidas e para serem compartilhadas também. Exatamente, Cris. Essa coisa de relacionamento, uma outra dica aqui que eu gostaria de deixar, que eu falei da Bíblia até inclusive, né? O honrar pai e mãe.
tem tudo a ver com relacionamento, gente, porque honrar pai e mãe, às vezes a pessoa fica lá fazendo coisas que não é legal, enfim, tentando mudar a cabeça do pai ou a mãe, brigando, dando de frente. Eu acho que esse honrar pai e mãe, Cris, é você aceitá-los exatamente como eles são, sem tentar mudar uma vírgula. Simplesmente aceitando, tipo, eu não preciso concordar com eles. Roberta, e essa frase é importante porque não está escrito ama pai e mãe, está escrito honra. E aí tem que meditar sobre isso, né? O que é honrar seus pais, seus ancestrais, né? Avós, bisavós, né? Tataravós. É só observá-los, né? Como perfeitos para você. Exato. Então, assim, tem uma diferença entre ama pai e mãe e honra pai e mãe, né? É bem diferente. E aí, eu falo por mim, né? Quando eu entendi isso, apesar de meus pais já terem falecidos, e tinha coisas que eu não aceitava, você acredita, mesmo depois deles terem sido mortos, né? Terem passado. Eu comecei a entender que eles foram, tudo que eu vivenciei foi tudo necessário para me tornar quem eu me tornei, quem eu estou me tornando. E esse honrar é exatamente isso, eu aceitá-los do jeito que eles forem e ainda com gratidão. Sim. Porque eles fizeram exatamente aquilo que eu precisava para o meu crescimento. Então, por isso que eu disse que família a gente não escolhe, entre aspas, né? Mas o Criador não erra. Então a gente vem exatamente no meio, no ambiente, onde a gente possa ter esse crescimento, esse aprendizado que nós precisamos, né? Comenta aqui, gente, quem é que gosta de ficar apontando o dedo pro outro? Conta pra gente, mas fala a verdade. Acho que alguém vai falar eu? Porque é legal, se você tiver essa coragem de contar, grandes mudanças estão por vir. Porque a partir desse momento você pode olhar pra você e fazer a mudança que precisa. E aí muda toda a história, né, Cris? Muda toda a história, né? Muda então esse você. É o relacionamento consigo mesma. Muda o ângulo, né? O ângulo. E da mesma forma, quando você reconhece alguém, o sucesso, o amor, a coisa maravilhosa, você também tem isso dentro de você. Olha que bacana. Só para mais um tópico, né, que acho que dá tempo ainda hoje, é que quando a pessoa trabalha numa empresa, né, CLT, eu fui CLT antes de... Eu também. Você também? De ser terapeuta, né? A gente convive de 8, né? Naquela época eu chegava até 10 horas com aquele grupo ali. Então, claro que tinha um grupinho que você tinha mais afinidade e aqueles outros que era insuportável ficar no mesmo ambiente que eles. Eu vejo assim, muitas das pessoas que nos procuram, né, vêm com esse problema de dores no estômago, desse nervosismo, desse estresse causados nos ambientes de trabalho. Sim. Não é? Então, acho importante citar isso, que muitas das doenças nascem justamente dessa convivência, né? Exato. E as mais comuns são essas que eu estou citando: gastrite, úlcera, dores pelo corpo, dor de cabeça, dor de cabeça, enxaqueca, insônia. Nossa, pra gente ter um bom convívio, né, Cris? Lembra daquela dica? Não leva nunca nada pro pessoal. Porque relacionamento, a gente vai estar se relacionando com tudo na vida, o tempo todo. E às vezes você tem um belo de um trabalho e você vai ter que conviver com o seu colega de trabalho. Às vezes o relacionamento é com um parente, um filho, um pai, uma mãe. Então, a aceitação, o perdão, não levar nada para o pessoal, entender que o outro só é o teu espelho. Nossa, isso é assim, e resumindo, né? Parar com o julgamento. Exato. Não é? Então, nós começamos esse vídeo falando sobre julgamento e vamos terminar com o julgamento, né, Roberta? Para um bom relacionamento, não julgueis. Cada um tá passando a sua história. E não leve nada pro pessoal. Nunca. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhe, deixe seu like, comente, pergunte. Nós estamos aqui para interagir com vocês. E nos vemos, né, Rô? Com certeza. No próximo vídeo, que nós vamos, já vou adiantar, ter um convidado para lá de especial. Vocês vão gostar, gente. E sempre falando de como a gente pode alcançar um bem-estar, a saúde, porque lembrando sempre que o nosso corpo ele é perfeito, é uma máquina perfeita, capaz de se autocurar, se autorregular e se autoequilibrar, né? E se autoequilibrar. E para isso nós estamos aqui para ajudar vocês. É isso aí. Compartilha o vídeo, gente. Se vocês gostaram, né? Deixa seu like aí. E até o próximo, então. Tchau, Sandrinho!